E paz, amém? Que bom que você chegou aqui esta noite. Que esta palavra, como semente poderosa, ela possa cair no teu coração. Caindo no teu coração, ela possa brotar, florescer, dar bons frutos em nome de Jesus. Eu quero pedir um favor a você, que você possa passar o link deste vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho certeza absoluta que esta palavra também abençoará o coração delas em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre amor. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre amor. Um amor verdadeiro. Um amor que foi capaz de se entregar por nós. Eu quero deixar um versículo para fundamentar a minha ministração. Este versículo está na 1 de João, capítulo 4, do verso 13 em diante. Não há como falar de amor sem falar no discípulo que Jesus mais amava. Vamos ler? 1 de João, capítulo 4, do verso 13 em diante. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele está em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Curve suas cabeças, vamos orar agora neste momento. Pai, obrigado, Deus, pela revelação da Tua palavra, Senhor Deus. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas mentes possam estar cativas aos céus neste momento, ó Pai. E nós possamos compreender e entender que as famílias, ó Pai, agora em nome de Jesus estejam reunidas, ó Deus, para ouvir a Tua palavra através desta live, neste culto de quinta-feira, o culto da vitória. E que através da ministração, Senhor Deus, o Pai de poder e de justiça possa falar aos corações, ó Deus. Que o Senhor Deus cresça e eu diminua por completo, ao ponto somente de Tu, ó Deus, aparecer neste momento, em nome de Jesus. Não há como falar de amor sem falar da pessoa de Deus. Afinal, Deus é amor. Mas você só pode entender o amor e se entender ou compreender a Deus. A maneira que você o compreende e se relaciona com Ele diz muito a respeito de como você entende o próprio amor. Se você entende e compreende a Deus, automaticamente você entende e compreende o amor. Porque, como nós dissemos no início, Deus é amor. E eu preciso que você entenda isso por completo para poder fundamentar a minha ministração. Se Deus é a personificação do amor, a maneira que você se relaciona com Ele, independentemente da sua crença ou religião, te faz entender por completo o que é este amor e este amor verdadeiro. Muitas culturas têm um conceito do que é Deus. Alguns chamam de uma energia cósmica. Alguns acham que Deus é um ser inatingível, que não pode ser alcançado por nós, seres humanos. Que nós não podemos nos conectar com Deus. Alguns dizem que Deus não existe. E se para essas pessoas esse Deus que é evidente em tudo ao nosso redor não existe, automaticamente creio eu que o amor por completo também é inexistente na vida dessas pessoas. Então a maneira ao qual você se relaciona com esse Deus te dá um entendimento necessário do que é o verdadeiro amor. E como nós podemos conhecer a Deus? Só podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela. No livro de Jó, capítulo 11, do verso 7 ao 9, diz assim, está na linguagem de hoje: você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é o limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não o conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Jó 11, do 7 ao 9.
Você só pode interpretar o amor se você conhece a Deus. Mas nós só podemos conhecer Deus porque Deus desejou se auto-revelar. Através da sua auto-revelação, Ele se mostrou ao homem, e se mostrando ao homem, Ele mostrou a sua graça e a sua misericórdia. Uma das perguntas que é muito feita entre as pessoas, é uma pergunta até natural e já passou pela minha cabeça. Se Deus tinha consciência, ou se Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, tendo todo o poder, sabendo de todas as coisas, Ele conhecendo a tudo, Ele sabia que o homem ao qual Ele criou pecaria. Por que que Ele não interviu para que o homem não pecasse? Ele não interviu para que o homem não pecasse, porque Ele pôde mostrar toda a sua graça e misericórdia e amor para com este homem, agora miserável e separado pelo pecado. Mas Deus se mostrou bondoso e misericordioso. E é assim que Deus mostra sua bondade e misericórdia com homens pecadores. E esses homens pecadores somos nós. A doutrina cristã é a única, diferente de todos os outros tipos de doutrina, devido à realidade ao qual se sustenta, Deus e sua revelação, visto que esta revelação é a automanifestação de Deus. Só há o entendimento de Deus na medida que o próprio Deus se manifesta e nos ensina algo sobre si. Portanto, conhecemos a Deus, que é amor. Nisso, a doutrina cristã difere das outras. A origem do conteúdo ensinado partiram do próprio Deus. Por que que eu iniciei para fundamentar a minha ministração na leitura da palavra? Algumas culturas cristãs, por exemplo, como a americana, ela vai ler o texto base no meio da ministração, ou às vezes nem lê. Eu gosto de ler a ministração, a palavra ministrada já de início, para fundar a ministração, tudo aquilo que eu quero dizer, porque tenho uma consciência que a palavra de Deus, ou seja, aquilo que nós chamamos de Bíblia, esse conjunto de livros, é a autorrevelação do próprio Deus. Então, quando eu leio a autorrevelação do próprio Deus, ela não precisa de explicação, porque é Deus se mostrando ao homem, e Deus se mostrando ao homem na medida que Ele quer e na medida que Ele deseja. Por isso não se pode acrescentar nem tirar nada deste livro, porque tudo que Deus queria dizer sobre Ele está aqui e está por completo. Tudo o que nós precisamos saber sobre a autorrevelação do próprio Deus está contido nas palavras deste livro. A doutrina de Deus tanto é encontrada no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não sendo duas revelações, mas uma, completando a outra, como registrou o autor da carta aos Hebreus. Hebreus 1 e 2, preste atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos o costume de fazer uma separação, até de maneira automática, entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento apontava para o Messias que haveria de vir. E as pessoas que criam neste Messias que haveriam de vir, receberam a sua salvação mediante a graça, não se engane. Num tempo de dispensação da lei, aqueles que entendiam e criam no Messias que haveria de vir, sendo apontado pelas palavras deste livro, que é a autorrevelação de Deus, estes receberam salvação. E como Deus falava ao povo neste tempo, é revelado aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falava através dos profetas. Deus se comunicava com estes homens e estes homens falavam aos pais. Quem são os pais relacionados aqui? Os pais são os próprios hebreus, ou melhor, os pais são os próprios judeus. Então Deus escolhia homens entre o povo
e escolhendo homens entre o povo, se comunicava com estes homens, e estes homens falavam ao povo. Era a maneira ao qual Deus encontrou de manter uma comunicação mais íntima e pessoal com este que ele escolheu para ser seu povo, como povo escolhido de Deus. E ele continua dizendo: a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então agora ele não fala mais através dos seus profetas, ele fala através do seu próprio Filho. Nós vamos entender que o seu próprio Filho é a personificação do amor que se fez presente entre nós para mostrar este amor. Um amor que é a autorrevelação do próprio Deus. Jesus, o Filho de Deus, é o centro da revelação. É o centro da manifestação divina, para o qual todo o ensino deve convergir. O nascimento de Jesus é a expressão maior de amor. Não houve maior expressão de amor do que o nascimento do próprio Filho de Deus. O célebre versículo que fecha toda a Bíblia, todo o conjunto de livros pode ser resumido neste versículo que todos nós sabemos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do seu sacrifício, da sua entrega, deste menino que nasce através da Virgem, que cresce em estatura e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens, que passa pelo período na marcenaria do seu pai, que aos 30 anos vai ser batizado no Jordão, e sendo batizado no Jordão por seu primo João Batista, ele dá início ao seu ministério, discipula homens, discipulando esses homens, entregam esses homens a comissão de continuar a distribuir e disseminar esta palavra de amor. Mas ele se entregou por livre e espontânea vontade. E por que ele se entregou? Porque só haveria redenção para as nossas vidas se o próprio Deus se entregasse. Nós começamos dizendo que algumas culturas veem Deus como alguém distante e inatingível. Mas a nossa cultura, a cultura cristã, é aquilo que nós acreditamos. Cremos em um Deus que veio até os homens de forma corpórea. Ele encarnou, andou entre nós. Ele curou. Ele amou pessoas. Ele tocou em pessoas que não poderiam ser tocadas segundo a lei dos próprios judeus. Mas ele se fez carne. Ele se fez a mim igual a você. Ele andou no corpo do pecado, mas não pecou. De maneira nenhuma, ele não pecou. Ele passou, ele andou entre nós e perfeito ele foi. Ele resistiu às tentações por amor de mim, por amor de vós. A personificação do amor andou entre os homens. Um Deus que parecia ser inatingível, ele veio até nós para nos trazer redenção. E este Deus que andou entre nós era 100% homem e 100% Deus. Porque somente Deus se entregando na cruz poderia nos trazer por completo essa redenção. Os atributos se entrelaçaram. E nesses atributos se entrelaçaram porque ele tinha os atributos incomunicáveis de Deus. E tinha também como homem os atributos comunicáveis de Deus. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. E Deus, entrelaçando a sua divindade e a sua humanidade, sangrou no madeiro por amor.
Por amor, ele sangrou no madeiro. E ali ele disse: está consumado. E quando ele disse estar consumado, carregando os nossos pecados, pagando a cédula de dívida que nós tínhamos para todo o sempre, carregando os pecados da humanidade, de uma humanidade imerecedora, porque nós não merecemos. Nós não merecemos de maneira nenhuma as misericórdias e a graça de Deus sendo derramados pelas nossas vidas, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, entenda isso. Isso não vem de vós, mas é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. O mérito é todo dele, do amor personificado aqui nesta terra, de um Deus que veio até nós, não está distante, mas está mais perto do que nós imaginamos. E quando ele diz: o véu foi rasgado, está consumado, o que nos separava de Deus agora não existe mais, e nós temos livre acesso e livre comunicação a Ele. Por isso que eu disse lá no início, que a maneira que você se relaciona com este Deus é a maneira que você entende este amor. Você só pode entender este amor, que parece ser incompreensível, quando você se relaciona com Ele, quando você se entrega por completo a Ele, quando você entende o seu sacrifício e o sacrifício de cruz de um Deus que veio até nós, que era 100% homem e 100% Deus, e a sua humanidade e a sua divindade se entrelaçaram, e Ele se entregou, e através do seu sangue derramado na cruz, fez propiciação pelos nossos pecados. Porque devemos confiar neste amor? É o primeiro ponto que eu quero abordar com você. Porque nós devemos confiar neste amor. O Verbo se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele de quem os profetas falavam tornou-se manifesto. Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus, não apenas uma palavra sobre ele, agora está aqui falando e agindo. Essa é a principal e mais profunda mudança ocorrida de todos os tempos, que dividiu o tempo e a história. Aquele que, profetizado em linguagem humana, agora está entre nós, o mais puro e belo ato de amor de uma pessoa. Antes, ele estava só na literatura. E o Verbo se fez carne, porque ele é a palavra. A autorrevelação de Deus é o próprio Deus, entenda isso. E o Verbo se fez carne. Ele que se comunicou com os homens, e se comunicando com os homens, revelando quem ele era, ele antecipava a sua vinda ao nosso plano. E ele não viria como um ser espiritual ou de energia, ele veio em carne para sofrer as minhas angústias, as tuas angústias, os teus anseios. Ele chorou por 2 vezes. Chorou no enterro do seu amigo Lázaro. Chorou descendo o Monte das Oliveiras, e quando viu Jerusalém dominada por corruptos, ele chorou. Ele suou o sangue no Getsêmani, pedindo a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sofrendo a separação do Pai, porque ali ele sentia o peso do meu pecado, do teu pecado, porque o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne para sentir tudo o que nós sentimos. Ele partilhou comigo as minhas dores, as tuas dores, os teus anseios. Tem um escritor que eu gosto muito,
eu cito ele por várias vezes nas minhas ministrações, o Max Lucado. Em um dos seus livros ele diz: não tirem de Jesus a sua humanidade. Talvez na carpintaria ele tenha dado uma martelada no seu dedo e feito como eu e como você, gritado, esperneado, não sabemos, mas ele era tão humano quanto eu e quanto você. A personificação do amor veio a esta terra para sentir o que eu e você sentimos. Ele mesmo testifica isso na 1 de João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Portanto, a revelação não é mais uma palavra, mas uma pessoa que está acima e além de conceitos intelectuais e filosóficos. Jesus está acima de conceitos intelectuais e filosóficos. Nem todos podem entender a sua humanidade, nem todos podem entender a sua divindade, mas todos nós podemos compreender o seu sacrifício. O seu sacrifício é a maior prova de amor que a humanidade pôde contemplar. E não há nada maior do que isto, esta entrega voluntária por pessoas que não merecem, por mim e por você. O amor é a vontade de Deus em ação. A natureza de Deus é amor. 1 de João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O cristão não testificado pelo conhecimento que ele tem de Deus, mas sim pela afeição e a prática do amor. Se você não ama o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus não habita na sua alma. Se você não expressa este amor para com as pessoas, não adianta você ter conhecimento da parte de Deus. Eu conheço pessoas PhD na palavra de Deus, mas não expressam em nada o amor que têm uns para com os outros. Nós estamos vivendo em períodos onde o amor precisa ser expressado, onde essa manifestação de Deus entre nós precisa ser pregada entre as pessoas e os aflitos. As pessoas precisam saber que existe um amor maior e Ele está entre nós. Eis que envio a vós outro, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que convence de todo pecado e de todo juízo. Nós não estamos sozinhos. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. A solidão não é algo que faz parte da vida de um cristão. Quando nós entendemos que Ele está presente nas nossas vidas em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins. E hoje, mais do que tudo, as pessoas precisam saber que este amor vive e reina, está entre nós, pronto a nos perdoar e derramar toda a sua misericórdia sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Não adianta nada você ter conhecimento da palavra de Deus se você não expressa este amor com atos e ações. Amar a Deus e ao próximo é nosso dever. Ame a Deus sobre todas as coisas, Mateus 22:37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em Deuteronômio 6:5, amará, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. O maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Você entende como isso é forte e precioso? Você entende que amar a Deus sobre todas as coisas está acima de todas as coisas? Está acima do seu próprio ser, está acima das pessoas ao seu redor, está acima dos seus conceitos pré-concebidos, está acima de tudo e de todos, inclusive do teu conhecimento natural. Amar a Deus sobre todas as coisas é nossa obrigação.
é colocar a Deus acima de tudo e de todos e basear todas as nossas decisões tomadas com inteligência e razão, ou às vezes decisões tomadas baseadas na fé, mas sempre Deus em primeiro lugar, entronizado no nosso coração. Tudo aquilo que nos tira do foco, que nos tira da presença de Deus, é tirar a Deus do altar principal e colocá-lo de lado. Deus não quer ser o segundo nem o terceiro. Ele não quer o seu amor por 99%, mas Ele quer o seu amor 100%. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está entronizando Ele. Ele te colocou em primeiro lugar, antes mesmo que você merecia. E o seu primeiro mandamento é amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E somente a Ele prestará culto. Quando coisas ou pessoas tomam conta do primeiro lugar de Deus no teu coração, pecando você está. Amarás o teu próximo, Mateus 22:39. E segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Deus pega os famosos 10 mandamentos e reduz, compilando a 2, aumentando o seu grau de dificuldade. Amarás somente o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e somente a Ele prestará culto. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá no início, eu disse que você só pode entender o amor se entender a Deus, porque Deus é amor. E você só pode amar o teu próximo como a ti mesmo, se a maneira como você vê é uma maneira boa. Você não pode amar ao próximo como a ti mesmo, que a maneira como você se vê é uma maneira ruim. Você precisa amar, se amar, se autoexaminar. Como ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo, se a maneira que você se comporta com o seu próprio ser é uma maneira ruim, como você pode amar o teu próximo? Cuide-se primeiro, ame-se a maneira que você é, a maneira que Deus te fez, a sua personalidade, as suas características são individuais e pessoais e intransferíveis. Em 7 bilhões de pessoas não há ninguém como você. Você precisa ter amor próprio para amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu quero concluir com Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus apenas não provou, mas evidenciou o seu amor, enviando o seu Filho de forma magnífica. Isso põe o seu amor acima de qualquer argumento ou discussão, o maior gesto de amor de todos os tempos. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. A maior prova de amor de todos os tempos foi Deus enviar seu Filho para morrer por nós. Isso é amor, sendo ainda nós pecadores. É o mais interessante. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse nos Evangelhos: pode até ser que alguém morra por um justo, mas por um injusto? Todos nós éramos injustos antes da justificação do próprio Cristo, do próprio sacrifício de Cristo. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não merecíamos, não merecemos, mas somos justificados por Ele, por este ato de amor. Ainda sendo pecadores, isso significa que não seremos sempre pecadores e haverá uma mudança, porque Ele morreu para nos salvar.
não em nossos pecados, mas de nossos pecados. Quando ele se sacrifica ainda quando não merecíamos, e agora, mediante a graça e a sua misericórdia, nós não somos mais pecadores. O pecado não é algo que seja imutável nas nossas vidas a partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se ainda você não entende que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, renda-se a Ele agora, em nome de Jesus, não perca tempo. Reconheça o maior ato de amor da história. Quando Deus, que parecia ser alguém inatingível, veio até nós e andou entre nós e mostrou o seu amor para conosco, se entregando e se sacrificando. Cristo morreu por nós, nem justos nem bons, éramos culpados e detestáveis, não só de forma que haveria qualquer perda se perecemos, mas de forma que tal destruição fosse grandemente para a glória da justiça de Deus, pois éramos criminosos que merecíamos morrer. Ele sim morreu com a maior das punições para um criminoso, morrendo no madeiro, a maior humilhação de todas. Ele se entregou. No Salmo 22, vamos abrir. Salmo 22. Diz assim, muito a respeito do seu sofrimento. Salmo 22, do verso 14 em diante. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou, como um caco, e a língua se pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvá-o-te-ei no meio da congregação. Ele se entregou, queridos. Ele pediu socorro a Deus. Mas em todos os momentos, ele declarou o nome do Senhor, porque essa era a sua missão, apresentar o amor de Deus para pessoas aflitas e afligidas, para pessoas que buscavam redenção das suas almas. No Evangelho de Lucas, eu quero encerrar. O Evangelho de Lucas fala sobre o seu nascimento. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 32 em diante. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, que reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O maior ato de amor da história não envolveu sexo. Antes, a mesma Shekinah de Deus que cobria o tabernáculo, quando Deus descia para falar com o povo, ou seja, com Moisés, e Moisés comunicava ao povo.
este cobriu a Virgem. O maior ato de amor da história não envolveu conjunção carnal. O amor não pode ser ligado à conjunção carnal. O amor maior não. O amor ágape não. O amor maior tem a ver com sacrifício e entrega. E Deus se entregou por mim e por você, como o maior ato de amor da história. Que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha sido abençoado por completo e que em nome de Jesus nós possamos orar agora juntos. Pai, obrigado, Deus. O Senhor Deus tem sido tão bondoso conosco. Que o teu amor revelado a nós, Senhor Deus, possa ser presente todos os dias da nossa vida. Que nós possamos entender e compreender, ó Pai, que o maior ato de amor da história partiu de Deus. E este ato de amor nos trouxe a reconciliação com o próprio Deus, que é amor. E que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso entendimento e toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a Ti mesmo. Nos faz entender, ó Pai, e que a nossa força venha de Ti para passar momentos difíceis, e que nós possamos aprender, ó Deus, e distribuir este amor que ganhamos de graça e de graça distribuímos. Obrigado, Deus, porque Teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, porque dele é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Cuide-se e fique bem. Vamos passar agora para o momento dos nossos dízimos e ofertas. Nós, de maneira típica, não estamos nos reunindo nos templos para cultuar juntos a Deus, mas a igreja continua com as suas funções e de porta aberta. Apenas não estamos cultuando todos juntos lá por uma recomendação governamental, mas as funções da igreja continuam. E se você deseja, assim, continuar ofertando e dizimando na casa do Senhor, você pode fazer através dos links que nós vamos colocar aqui. Há algumas contas bancárias que você pode fazer o depósito, transferências bancárias, ou você pode levar ao templo também. Nós estaremos lá para receber a sua contribuição em nome de Jesus. Mas antes de mais nada, neste momento difícil ao qual nós estamos passando no nosso país, eu quero orar por sua vida, por todos vocês, mas principalmente pelos profissionais liberais, aqueles que não estão podendo sair para vender os seus produtos, pelos guardas municipais, policiais militares e enfermeiros que estão lutando na linha de frente para manter a sociedade equilibrada neste momento, e por todos vocês, para que haja o pagamento de salários, para que mantenham as carteiras assinadas e que não faltem nada nas nossas mesas em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo ao teu coração, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com pesar nem com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pai, em momento tão difícil, preserva o teu povo, Senhor Deus. Que a tua palavra diz, fazer prova de mim nos dízimos e nas ofertas, Deus. Que nós possamos agora, Deus, fazer prova de ti. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, possa proteger os nossos irmãos que estão, Senhor Deus, lutando e batalhando, ó Pai. Os guardas municipais, policiais militares, civis, enfermeiros, médicos, ó Pai, todos aqueles que têm que sair, ó Deus, na linha de frente e combater esta doença maligna. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a economia do nosso país possa se manter intacta. Que todas as projeções de quebra, Senhor Deus, sejam frustradas, ó Deus, em nome de Jesus. E nós possamos ver um milagre numa nação, ó Deus, que está chegando a maioria evangélica. Que nós possamos entender que nós falamos de amor na ministração, e por amor de Ti, Senhor Deus, nós possamos dobrar os nossos joelhos e orar, clamar, se humilhar, e o Senhor Deus ouvirá a nossa voz. Então Deus abençoa, abençoa todas essas pessoas, para que quem tem os seus empregos de carteira assinada se mantenham empregados, para que haja salários, ó Deus, daqueles, ó Senhor Deus, que tem carteira assinada,
para os ambulantes e profissionais liberais, que não falte serviço mesmo em tempo de pandemia, mas que acima de todas as coisas haja um milagre nas nossas casas, nas nossas despensas e geladeiras, ó Deus, para que nós não possamos passar necessidade, mas que o Senhor Deus olhe em tempos difíceis para as nossas vidas, para a vida do teu povo, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Faz um milagre, Senhor Deus, na vida do teu povo, que toda sorte de bênção na vida dos contribuintes, dos dizimistas, ó Senhor Deus, da igreja, mas que o Senhor Deus olhe com um olhar especial daqueles que estão aflitos, sem saber, ó Senhor Deus, se haverá o dia de amanhã. Promove cura e libertação na vida dos enfermos, ó Deus, aqueles que estão doentes da alma e do espírito, aqueles que estão internados e na UTI, ó Deus, para que haja um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque teu é o reino, a glória é para todos sempre. Amém.